Olá! A gente sabe que as sociedades mudam, né? Os valores evoluem e, com o tempo, as regras que guiam a nossa vida também se transformam. Mas o que acontece quando uma lei criminal muda? Como é que o sistema de justiça lida com essa evolução? É exatamente isso que a gente vai entender melhor hoje. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Imagina só essa situação. Uma atitude que era considerada crime, que podia levar uma pessoa para a prisão, de repente deixa de ser proibida por uma nova lei. E aí? O que acontece com quem já foi condenado ou até está cumprindo pena por essa mesmíssima atitude? Pois é, pode parecer um dilema bem complexo, mas a lei tem uma resposta muito clara e, olha, muito poderosa para isso. E essa resposta está lá, no artigo 2º do nosso Código Penal. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Eu sei, à primeira vista, o texto pode parecer um pouco denso, aquele juridiquês típico, né? Mas pode acreditar, cada palavra aqui tem um peso enorme. Essa frase é um dos pilares da justiça no nosso sistema e a gente vai desvendar o que ela significa, partes por parte. Para a gente entender de verdade o poder desse artigo, vamos quebrar ele em 3 partes cruciais. É um processo bem lógico que revela exatamente como a lei consegue se adaptar ao tempo. A primeira parte, ela prepara o terreno. É aquele momento em que a sociedade, através do legislativo, decide que uma certa conduta não deve mais ser crime. Uma nova lei é aprovada e pronto. O que era crime, oficialmente, não é mais. O nome técnico para isso é abolitio criminis. Agora, a consequência. E ela é direta e imediata. A linguagem aqui é absoluta. Ninguém pode ser punido. Não importa se a pessoa foi pega, se confessou, se estava no meio de um processo, não importa. Se a lei mudou, a punição por aquele ato simplesmente não pode mais ser aplicada. Ponto final. Isso nos leva à parte talvez mais impactante. A nova lei não impede só novas punições, não. Ela age ativamente no que já está acontecendo. Ela cessa a execução. Ou seja, se alguém está cumprindo pena por aquele ato, a pena para. E tem mais, ela apaga os efeitos penais da condenação. Sabe os registros na ficha criminal? Somem. É como se, para a lei penal, aquele crime nunca tivesse existido na vida da pessoa. A teoria é muito interessante, mas vamos ver como isso funciona na prática, no mundo real. Um exemplo simples ajuda a gente a fixar como esses conceitos todos se aplicam. Então, vamos seguir os passos. Primeiro, o fato. Uma pessoa faz algo que, na época, é crime. Segundo, a lei antiga entra em jogo. A pessoa é julgada e condenada. Mas aí vem o passo 3, que é o ponto de virada. Surge uma nova lei que descriminaliza completamente aquela atitude. E, finalmente, o passo 4, o efeito. A punição dessa pessoa acaba na hora e todos os registros penais daquela condenação são apagados. É a justiça se atualizando em tempo real. Certo, a gente já entendeu como isso tudo funciona, mas a pergunta que fica é ainda mais profunda. Por que essa regra existe? Qual é a grande ideia por trás disso tudo? Então, o ponto crucial é o seguinte. O artigo 2º garante que a lei se adapte à sociedade, e não o contrário. Ele é um reflexo da evolução dos nossos valores. Pensa comigo. Se a coletividade não enxerga mais algo como um crime, não faz o menor sentido continuar punindo pessoas por aquilo. Ele é um mecanismo que protege as pessoas de leis que ficaram obsoletas. E, no fim das contas, garante uma justiça mais alinhada com o presente. Esse conceito todo tem um nome formal no direito e é o ponto-chave para a gente levar daqui. Retroatividade da lei penal benéfica. É basicamente o princípio que diz que uma nova lei penal, se ela for mais favorável, deve ser aplicada a fatos que aconteceram antes mesmo dela existir. É a lei olhando para o passado para beneficiar e corrigir. E essa frase resume a ideia de uma forma brilhante. Normalmente a lei está sempre olhando para frente, né? Regulando o futuro. Mas nesse caso especial, para fazer o que a sociedade agora considera justo, a justiça ganha esse poder de olhar para trás e, de certa forma, consertar o passado. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se as nossas leis estão sempre evoluindo, buscando se alinhar com os valores de hoje, o que isso diz sobre a natureza da própria justiça? Será que ela é um conceito fixo, escrito em pedra? Ou será que é algo que nós, como sociedade, estamos o tempo todo construindo e reconstruindo? Fica aí o pensamento.